Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso, amém? Deus é muito bom. Novamente estamos na presença de Deus, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Vamos ler no livro de Jeremias 31. Louvado seja Deus. Jeremias 31. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 31. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Jeremias 31. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Deus é maravilhoso. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Amém, Jesus. Que diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. Senhor Deus, Pai soberano, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, por tua misericórdia, por teu amor, por tua graça, Deus, que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa falar com a tua igreja, Pai, poderosamente esta noite, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, amém? Deus é muito bom. Quero falar com os irmãos sobre o tema Nova Aliança, amém? Louvado seja Deus. Deus, irmãos, Ele é tão benigno, misericordioso, que tenta, faz de todas as formas, para que sejamos, ou que os seus filhos sejam alcançados. Deus, os esforços de Deus, eles são grandes para conosco. Veja que hoje, na atualidade, falhamos, erramos
e erramos e falhamos de diversas maneiras, com diversas atitudes, pensamentos, mas ainda assim Deus ele se permanece misericordioso. Ainda assim Deus ele quer nos acolher, quer acolher todos aqueles que se acheguem a Ele, porque nunca foi do intento ou do desejo de Deus destruir, aniquilar a humanidade por completo. Porque se fosse do intento e do desejo de Deus fazer isto, Ele já teria feito. E tenha por certeza que Deus não teria dificuldade nenhuma em fazer isso. Tendo em vista o seu grande poder, a sua grande magnitude do seu poder, Ele poderia fazer isso facilmente. Ele poderia fazer isso facilmente. Mas há algo em Deus, no coração do nosso Deus, que a gente conhece como misericórdia, que a gente conhece como amor. E isto é o que faz com que Deus ele olhe não para o lado do seu furor, da sua ira, mas olhe para o lado da misericórdia, da graça. E se nós formos ver de tempos em tempos, Deus ele sempre tenta fazer uma aliança com o povo. Sempre que o povo tende a se afastar dele, sempre que o povo se afastou dele, Deus ele sempre deu um jeito de tentar aproximar as pessoas dele, de tentar fazer as pessoas abrirem os seus olhos, abrir o seu coração para quem ele é, para quem Deus é. Porque é da vontade primária, da vontade perfeita de Deus que nós viemos nos achegar a Ele. Nunca foi da vontade dele destruir por completo. Se Deus quisesse fazer isto, Ele teria feito isso com Adão. Mas após a queda de Adão, Deus faz diferente. Deus faz uma aliança com Adão. Deus não destrói Adão. Primeiramente, Deus deixa claro a Adão: olha, Adão, se tu fizer isto, se tu errar, se tu pecar, se tu te afastar da minha presença, haverá morte, haverá destruição. E houve morte e houve destruição, pois até nos dias de hoje vimos o colapso desse erro de Adão. Mas a questão é que Adão olhou aquela destruição e aquela morte como algo eminente, como algo para aquele momento. Mas Deus faz diferente. Deus prorroga a destruição, Deus prorroga ali a aflição, Deus prorroga a destruição de Adão. Deus não vem com destruição iminente. Por que Deus não vem? Porque Deus, Ele quer que nós o amemos de íntimo e intento coração. Se Deus ali quisesse, com a sua autoridade, impor a Adão um limite, e obrigar a Adão àquele limite, Ele poderia ter feito isso. Mas não é da vontade de Deus, de maneira nenhuma, impor sobre Adão, sobre Eva, sobre os filhos dele, uma obediência cega, uma obediência sem fé, uma obediência sem temor, uma obediência por medo. Nunca foi da vontade de Deus. E Deus, após a queda de Adão, Deus faz uma aliança com Adão. Ou melhor, Deus primeiramente faz uma aliança com Adão. E esta aliança que Deus faz com Adão, impõe Adão a limites. Porque uma aliança, ela é feita desta forma. Você verá que no casamento, quando se tem um casamento, quando a pessoa se casa, é imposto dentro da ordem do casamento certos limites, que o casal eles não podem ali quebrar. Há certos limites que o casal ele não pode sair daqueles limites ali, porque a aliança ela promove sim limites, regras, ela promove detenções, ela promove ao casal limites que o casal não pode romper, porque se ele rompe ou das partes rompe aquele limite, ele está rompendo com a aliança. Se um casal ou a pessoa se casa e o marido ou a esposa flerta com alguém, ela está rompendo os limites daquela aliança. Ou se um casal entra em um compromisso, porque a aliança é isso, a aliança é compromisso. E se aquele casal entra em compromisso, em uma aliança de manter-se naquele casamento com respeito, honestidade, amor,
compaixão, misericórdia, e ambos estão dentro daqueles limites, e um dos dois rompe com aqueles limites, eles estão rompendo com a aliança. E assim Adão fez. Deus disse a Adão: tudo tu pode comer, de tudo tu pode comer neste jardim. Tu pode comer daquela fruta, desta, tu pode visitar aquele lugar, mas aquela árvore, aquele momento, aquela coisa ali, aquela pequena árvore ali, você não pode ir lá, porque Deus impôs limites dentro daquela aliança, porque um relacionamento, ele tem que ter certos limites para ambos, e Deus impõe os limites a Adão. Adão é de acordo com aqueles limites, com aquelas regras que Deus impõe a ele, e o que ele faz o contrário, ele acaba rompendo com aqueles limites, ele acaba saindo dos limites impostos por Deus, o que muitas das vezes nós fazemos nos dias de hoje, só que em vez de Deus destruir por completo Adão, Deus institui a Adão uma outra aliança, já que eles haviam caído, já que eles haviam pecado, já que eles haviam desobedecido, em vez de Deus os destruir, Deus promove uma outra aliança. Esta aliança já é baseada na graça, já não é baseada em regras, em ditações, mas uma aliança baseada em graça, porque dali para frente Deus iria estar cobrindo a Adão e a Eva, pois assim Deus faz aliança com ele, Deus põe eles para fora, mas Deus não os destrói por imediato ou de imediatamente, porque Deus, ele quer realmente que o homem, ele siga ele, que nós o sigamos a ele por obediência, por amor, e não por medo de condenação ou medo de ir ao inferno. Então Deus impõe a aliança da graça, dando a Noé, ou melhor dizendo, dando a Adão as vestimentas necessárias, dando a Adão, após a queda, as vestimentas, a coberta necessária. A Bíblia diz que Deus cobriu ele com peles de cordeiro. Deus cobriu Adão e Eva com peles de cordeiro, porque Deus, ele quer que os seus filhos estejam cobertos com a pele do cordeiro, com a palavra. Deus quer que os seus filhos estejam andando rente com a sua palavra, mas não baseado ou focando no medo, focando-se no desastre iminente. Não, agora eu vou servir a Deus, eu vou buscar a Deus, porque se eu não buscar a Deus, eu vou morrer, eu vou ser destruído, eu vou ao inferno. Não pode ser não pode ser isso que mova a sua decisão de servir a Deus. Nunca pode ser em cada um de nós, servir a Deus por medo. Dizer, não, agora eu vou servir a Deus, porque se eu não ir para a igreja, se eu não fizer isto, meu pai ou minha mãe irá me corrigir, irá me bater, irá fazer isto, irá fazer aquilo. Se eu não fizer isso, se eu não buscar a Deus, eu irei ao inferno. Não, o que deve mover a tua atitude, a minha atitude perante Deus, é primeiramente a fé, em segundo lugar, o amor e a obediência a Ele, a sua palavra. Porque se você o amar verdadeiramente, você não o trocará por qualquer coisa. Então Deus põe ali a Adão, Deus faz com Adão uma nova aliança, e nesta aliança eles estavam completamente dependentes de Deus. Nesta aliança eles deveriam sim obedecer a Deus, mas não com um sentimento de imposição, não com o sentimento de agora eu tenho que fazer isto porque Deus me mandou fazer, não, mas no sentido de eu tenho que fazer isto porque em mim ou nele deveria ou deve ter um sentimento de adorador, deve haver no seu coração um sentimento de adorador, e é o que Deus quer nos dias de hoje, que haja nos nossos corações um verdadeiro sentimento de adorador. E a vida segue, a população aumenta, e na medida que a população aumenta também o descarno, aumenta também a falta de amor, aumenta também o pecado, aumenta também a inimizade, a violência, e Deus olha para a terra e diz, a terra está cheia de violência. O coração do homem é mau continuamente, ou seja, não havia espaço para Deus no coração do homem, e não havia espaço no coração
do homem para Deus. Por quê? Porque o homem preferiu preencher a sua alma, o seu coração de vaidade, de mentira, de roubo, de adultério, de fornicação, de prostituição, de tudo que não prestava, fazendo assim uma segunda quebra da aliança que Deus fez com o homem. Ou seja, a vontade perfeita de Deus é sempre fazer uma aliança com a humanidade, porque Deus quer andar junto com a humanidade. Deus, ele não quer andar só. Deus, ele quer que andemos com ele. Deus, ele quer que a nação, a população, a humanidade ande com ele, mas não obedecendo por vaidade, por medo, mas obedecendo por amor a ele, amor à sua palavra. Por isso nós vemos nos dias de hoje muitos crentes, muitos que se dizem cristãos, que na verdade são crentes, que dizem, não, eu sou um crente, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e acham que estão indo para o céu, mas na verdade não estão, porque o fato da sua decisão, o peso da sua decisão, não foi o amor ao Calvário, não foi o amor à misericórdia, não foi o amor à piedade, mas foi o medo da condenação do inferno. É o que muitos fazem nos dias de hoje. Por isso não há muita transformação no mundo religioso nos dias de hoje. Há muitos crentes que compram, não pagam. Há muitos crentes que começam um relacionamento, logo se separa e se junta de novo. Logo se separa e se junta de novo, porque não querem, não estão ali comprometidos, porque a aliança, ela é um comprometimento de ambas as partes. Quando se faz uma aliança, tem que haver o comprometimento de ambas as partes. Se eu faço uma aliança com Deus e digo, Senhor, daqui para frente, eu me esforçarei, eu tentarei ser melhor daqui para frente, eu mudarei isto, começarei a mudar aquilo, tem que haver um comprometimento comigo. Assim como há um comprometimento de Deus para conosco. Quando Israel saiu, quando Deus faz uma aliança com Moisés, chamando Moisés a levar o seu povo, a tirar o seu povo da terra da escravidão, da terra ali em que eles haviam há 400 anos escravizado. Deus faz uma aliança com aquele povo, melhor, Deus relembra a aliança que Deus fez a Abraão há muito tempo atrás. Uma aliança que Deus fez, de dar uma terra para aquele povo, e Deus se lembra dessa aliança, e quando Deus se lembra, Deus, ele faz de tudo para cumprir a sua aliança. Deus cumpre a sua aliança. Deus cumpre os seus compromissos, porque a aliança é comprometimento de ambas as partes. Só que dentro de um relacionamento natural, dentro do relacionamento homoafetivo, dentro do relacionamento entre um homem e uma mulher, uma relação, tem que haver comprometimento de ambas as partes. E se uma das partes quebra o seu comprometimento ali, a outra se desliga muitas das vezes. A outra diz, não, eu não vou mais caminhar com ele, ou caminhar com ela. Eu já não vou mais andar com ele, porque ele não tem cumprido as suas obrigações. Porque ela não tem cumprido as suas obrigações. Então, o que o homem natural vê e enxerga como delineamento ou limite da sua aliança é a separação, é a separação do casal. Geralmente acontece dessa forma, quando uma das partes quebra com o seu comprometimento, geralmente eles se apartam. Eles não querem se reconciliar, estou me referindo ao mundo hoje. Eles não querem se realinhar, por quê? Porque comprometimento, ele requer esforços. Comprometimento, ele requer suor, sacrifício de ambas as partes. Requer ali a pessoa suportar, muitas das vezes, a fraqueza do outro. Suportar não é simplesmente aceitar, mas suportar aconselhando, dizendo mude nisso, mude naquilo outro. E isso faz parte de uma aliança, de uma aliança hoje em dia. E quando no mundo que nós vivemos, uma das partes quebra aquela aliança, o que é que eles fazem? Se separam. Por quê? Porque eles não querem bater cabeça. Muitos não querem bater cabeça. Muitos não querem ali se esforçar a melhorar, ou o homem ou a mulher. Com Deus não, com Deus é diferente. O sentimento de Deus é algo mais profundo. Se você acha que tem amor, ou sente amor em sua vida, você apenas tem uma faísca do amor que Deus colocou em você. Porque até para o homem amar, até para o homem sentir o sentimento do amor, ele só consegue com Deus na vida dele.
Quando Deus olhou para a humanidade ali, antediluviana, que Deus quer fazer uma aliança com Noé, porque ele olhou Noé andando retamente com ele. Deus olha a Noé, a referência é Noé. Deus sempre tem uma referência em um tempo, Deus sempre tem uma referência em certa fase da vida. Deus teve uma referência em Filadélfia, Deus teve uma referência em Éfeso, Deus teve uma referência em cada era da igreja. Deus sempre tem uma referência para mostrar o seu amor, para demonstrar a sua misericórdia, para demonstrar a sua redenção na humanidade. Deus sempre tem uma referência. Só que muitas das vezes nós olhamos para trás, quando nós olhamos para trás na areia do tempo, nós olhamos aquelas referências e nós olhamos Paulo como um ser impecável. Nós olhamos a Pedro, nós olhamos a Tiago, nós olhamos todos aqueles apóstolos como seres que nunca erraram. Talvez você olhe homens da atualidade, ou melhor dizendo, há 100 anos atrás, como homens impecáveis, que nunca erraram, que nunca pecou, mas não é desta forma. Deus, ele levanta uma referência, e você verá que todo aquele que Deus levanta, vamos citar a Davi. Davi, ele foi levantado por Deus como referência de uma aliança. Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Noé, e todos eles foram referência. Eles não agiram, não quer dizer que eles nunca pecaram. A Bíblia diz que Noé, ele falhou em se embebedar e ficar nu perante os seus filhos. Foi uma falha enorme. Porém, ele não é lembrado pela sua falha. Ele é lembrado por ser um homem temente e obediente a Deus. Ele nunca será lembrado por isso, porque os feitos, os flagelos de um homem, quando eu falo os flagelos de um homem, refiro-se à mulher também. Elas nunca superarão a grandeza de Deus no homem. Deus sempre fará o possível para enaltecer, para engrandecer Ele na vida de cada um. Glória a Deus. Após cada aliança que Deus faz com a humanidade, o sentimento de Deus é apenas um: é unir, é trazer para si. Enquanto na união estável ou estável de hoje, que as pessoas se casam, quando há falhas, quando há defeitos em um dos dois, geralmente se pede e se diz: não, eu vou me separar, não tem mais jeito. Não tem mais jeito porque eu não suporto mais ele, eu não suporto mais as suas falhas, eu não suporto mais, não suporto mais ela. Então, o fim que o homem, a mulher acha é a separação. Deus não. Quando o homem falha, quando o homem retrocede, quando o homem deixa de os seus compromissos que honrou, ou que deixou de honrar com Deus, Deus, ele promove uma nova aliança. Deus, ele sempre terá uma nova aliança para trazer o povo para si, porque é a vontade de Deus nos atrair, nos levar a Ele, nos trazer a Ele. E ele diz isso em Jeremias. Ele diz: Israel, Israel, por quanto tempo eu quis atraí-los, botá-los debaixo das minhas asas, que vocês estivessem aconchegados debaixo de mim, que vocês estivessem aqui, mas vós não quiseste. Ou seja, a aliança de Deus, ele sempre se lembrará dela. A Bíblia diz que a aliança do Senhor, ela permuta, ela dura de geração em geração, e a Bíblia diz que é de 1000 em 1000 gerações, ou seja, é de muito tempo. Deus, ele não esquece da sua aliança. Se Deus lhe prometeu algo, e você já está velho e acha que não vai receber, você receberá de Deus no momento certo. E Deus sempre, quando faz uma aliança com o homem, Deus, ele promete, na maioria das vezes, coisas inefáveis, coisas que para o homem é impossível. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus promete a Abraão algo que ele não tinha: filhos, nação. Deus disse: olha, hoje eu faço uma aliança contigo, que de ti sairá um filho, você terá um filho, e você será pai de uma grande nação. Você será pai de uma grande nação. Ou seja, Abraão, ele não poderia ter filhos, ele era estéril,
ou a sua esposa era estéril. Eles não poderiam ter filhos de maneira nenhuma. E Deus promete algo que é impossível para eles. Para quê? Para mostrar a grandeza de Deus. Para mostrar que Deus é um Deus do impossível. Para mostrar que Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas, mesmo que elas pareçam improváveis. Talvez hoje você diga e olhe para a sua família e diga: tem sido improvável para o meu filho, para minha filha vir para a igreja. Tem sido improvável para que isso aconteça na minha vida. Está me faltando isso, está me faltando aquilo, tem me faltado tantas coisas. Deus ele fez uma promessa. A Bíblia diz: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. A promessa feita a Abraão, ela vale a nós também. Cada pequena polegada da promessa de Deus, ela feita a Abraão, ela é para nós também. Deus ele sempre fará aliança com o povo. Só que esta aliança que Deus diz que fará com o povo, não seria mais uma aliança que necessitaria ali dos esforços do homem. Não necessitaria mais das minhas forças propriamente dita. Pois todas as vezes que Deus fez uma aliança com o homem, Ele tratou de quebrá-la. Todas as vezes que Deus faz uma aliança com a nação de Israel, ela trata de quebrar a aliança que ela faz com Deus. Por quê? Porque vai passando os anos, entra o relaxo, entra ali o amor em Israel, entra ali o amor a outros deuses, a outras culturas. Eles se sentem atraídos por outras coisas. Sabe, acontece muitas das vezes na gente, pode estar acontecendo em mim ou em você, de olharmos talvez para o mundo, e olharmos e nos sentirmos atraídos nele, atraídos naquilo que é passageiro. Só que a aliança que Deus diz é uma aliança que Ele escreveria não em tábuas de pedra, como a aliança que Ele fez com Moisés, ali no Monte Sinai. Deus fez uma aliança ali com Moisés e com a nação que Moisés estava conduzindo. Aquela aliança era uma aliança deles, de Deus com aquela nação. Ambos tinham que cumprir com as suas obrigações dentro daquela aliança. Ambos tinham que cumprir aquelas obrigações. A Bíblia diz que Israel ele deveria obedecer às ordenanças de Deus. Eles deveriam obedecer ali a vontade de Deus. Deveriam amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo o que eles conheciam. O amor a Deus deveria ser o pilar principal. O amor a Deus deveria ser o pilar principal. Só o que acontece? Basta Moisés subir ali para concretizar aquela aliança que Deus estava fazendo com o povo e descer com as tábuas da lei. Quando ele desce, a primeira coisa que ele vê são rebeldia, falta de compromisso. O povo ele não honrou com o compromisso naquela aliança, infringindo ali aquele compromisso. Agora nós nos perguntamos quantas vezes nós falhamos com Deus, quantas vezes nós quebramos a aliança que fizemos com Deus, quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós erramos, e Deus ainda está ali com os braços abertos a nos receber. E entra o primeiro fator de inimizade ou de barreira que o diabo coloca no coração da humanidade, que é aquele sentimento de que Deus ele não nos ouve mais. Aquele sentimento de que Deus não vai nos escutar, de que não há mais como Deus nos ouvir, porque falhamos, porque caímos, porque desistimos, porque resolvimos abandonar a Deus, abandonar a fé, porque dizemos em nosso coração: hoje será meu último culto, hoje será minha última vez aqui nesta igreja, hoje será minha última oportunidade, hoje será a última vez que eu verei os irmãos, hoje será a última vez que eu apertarei a mão dos irmãos ou das irmãs. Às vezes, quantas vezes nós falhamos com Deus dizendo isso? Dizendo: eu não vou mais para a igreja, porque não adianta mais eu ir, eu faço promessas, mas não cumpro. E a questão é, em que tem baseado a nossa aliança? Muitas das vezes prometemos, mas porque fazemos uma aliança fincada na areia movediça.
Sabe, às vezes estamos como aquela parábola que Jesus disse da casa construída na rocha e da casa construída na areia. Às vezes estamos estabelecendo a bandeira ali sobre areias. Às vezes estamos estabelecendo a nossa aliança que nós fazemos muitas das vezes com Deus em areias. Que tipo de areias? Areia do medo, areia da incerteza. Às vezes nós estamos estabelecendo a nossa aliança com Deus ali baseado no medo de Senhor, Senhor, eu vou fazer hoje uma aliança contigo. Baseado no medo de ir para o inferno, baseado no medo de acontecer o arrebatamento e não fomos arrebatados. Baseado no medo de uma guerra, baseado no medo de uma autodestruição, baseado no medo de passar fome, baseado no medo de nós passarmos necessidades, e temos medo de que muitas das vezes aconteça uma guerra, e esta guerra ocasione em nossas vidas fome natural mesmo. Não me refiro a fome espiritual, mas fome natural, e temos medo de passar necessidade, e dizemos: Senhor, hoje eu vou fazer uma aliança contigo, e eu vou me esforçar a ser perfeito aqui nessa aliança, mas às vezes estamos fincando a bandeira da aliança que fazemos com Deus no medo, e não pode ser baseado no medo, tem que ser no amor a Deus, tem que ser no amor a Deus. Sabe, certa feita o profeta William Branham disse: mesmo que eu fosse cortado em picadinhos, eu não negaria a Deus. Mesmo que Deus dissesse que não me ama mais, mesmo que Deus não me quisesse mais, mesmo assim, eu o amaria, sabe? Este é o amor que deve haver em nosso coração, sabe? De olhar e dizer: Senhor, eu sou cheio de falha, cheio de defeito, Senhor, eu tenho falhado em muitas alianças, mas Senhor, eu quero constituir contigo uma aliança, aquela aliança que o Senhor promoveu para mim em Jeremias 31. Uma aliança que as tuas leis estejam na tábua do meu coração, Senhor. Que eu te ame verdadeiramente, que eu esteja compromissado com a verdade, com a tua palavra, Senhor. Que a tua aliança esteja em mim e que eu esteja em ti, como diz em João, Pai. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Senhor, eu quero esta aliança contigo. Eu quero uma aliança que ela não se quebre. Quem sabe quebramos muita aliança, e ao quebrarmos a aliança, o primeiro pensamento que vem é desistir, é parar, é falhar, é deixar de se esforçar, sabe? Não é baseado nisso, ou não deve ser baseado nisso a nossa aliança, não deve ser baseado nisso. Deus faz uma aliança com Davi, e na aliança com Davi, Deus é uma aliança. A aliança que Deus faz com Davi é uma aliança que aponta para o tempo do fim. A Bíblia diz que o Senhor, Deus, fez uma aliança com Davi, mas essa aliança foi focada em seu trono, que o seu trono seria eterno. E faz uma aliança com Davi: olha, Davi, o seu trono será eterno, a tua descendência será eterna. Sabe, aquela aliança que ele fez com Davi era focada em Cristo Jesus. Jesus, ele é o cumprimento daquela aliança que ele fez com Davi. Sabe, mas Davi, ele foi falho, ele falhou. Ele falhou quando Deus disse a Davi: Davi, não enumere o povo, porque estava para acontecer uma guerra, e Davi ficou com medo. Davi ficou com medo, e Deus disse: não enumera o povo. E o que Davi faz? Ele enumera o povo. Ele faz ao contrário do que Deus mandou ele fazer, e ao fazer isto, ele cai em desobediência com Deus. Só que toda desobediência, ela trará uma consequência. Todas as vezes em que você quebra uma aliança, ela trará uma consequência. Só que esta consequência não traz o fim sobre a tua vida. E este é o erro de muitos, que, porque Deus pesou a mão, eu falhei, e agora é o meu fim. Não é, nunca foi. Mas Davi, ele falhou. Vem a correção de Deus, quando ele enumerou o povo, que Deus disse que não era para ele enumerar. Ele falhou quando ele caiu em adultério. Ele falhou, ele errou grandemente. Só que veja se ele é lembrado pelas suas falhas, veja se ele é lembrado pelas suas quedas. Não,
A Bíblia cita Davi como homem segundo o coração de Deus. A Bíblia cita Davi como homem que venceu o gigante, ainda menino. A Bíblia cita Davi com o coração ali diferenciado. Aí nós muitas das vezes olhamos o coração de Davi e dizemos que ele era o homem segundo o coração de Deus por ser impecável, por um homem que nunca pecou, e não é isso, mas por ser um homem que se arrependia dos seus pecados, dos seus erros. E tenha por certeza, os flagelos e os fracassos de um homem, ele nunca superarão a bondade e o amor de Deus na vida dele. Sempre os feitos de Deus na vida dele vai ser muito maior, vai ser sempre maior do que os seus flagelos. Veja a Sansão. Sansão, ele falhou. Ele tinha um voto de Nazireu, ele tinha uma aliança que foi feita mesmo antes do seu nascimento. E ele foi irreverente à aliança que ele fez, que o seu pai fez, que ele foi ensinado a manter aquela aliança, porque toda aliança ela tem que ter um comprometimento de ambas as partes. Assim como Deus estava promovendo o livramento a Israel por causa ou através de Sansão, assim Deus também requeria de Sansão uma obediência, requeria um compromisso de Sansão. Assim como no dia de hoje, Deus fez uma aliança, e esta aliança conosco é uma aliança eterna, é uma aliança em que as suas leis não estão mais em suas mentes, em uma tábua de pedra, mas em nossos corações. Mas tem que haver um comprometimento de nós para com Deus, tem que haver um comprometimento. Tem que haver um compromisso, porque toda aliança ela requer um compromisso. Uma aliança sem compromisso não é aliança, nunca foi uma aliança. Mas Sansão ele foi irreverente, ele errou com a sua aliança. Mas o maior feito de Sansão foi na sua morte. E ali a Bíblia trata de recitar que Sansão venceu todos os inimigos de Israel de uma só vez. Sabe, aí muitos dizem, mas ele morreu. Sim, ele morreu, mas foi no final da vida que ele entendeu do seu propósito. Foi no final da vida que ele entendeu que aqui era perecível, que havia algo maior do que isto que é terreno. Quantos nos dias de hoje esperam por o aqui, por o agora, esperam, não que seja errado, esperam ser próspero aqui, ser ricos aqui, possuir aqui. Não estou dizendo que você não deva ter isso em mente. Agora, nós não podemos de maneira nenhuma focalizar nisso e desfocalizar de Deus. Focalizar nisso e desfocalizar do principal, que é buscar a Deus. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, e nós nos perguntamos hoje, em que tem firmado a tua aliança? Sobre que tipo de base? Vocês têm firmado sobre a rocha ou temos firmado sobre a areia? Sabe, a aliança que Deus fez, ela é uma aliança eterna. E ele diz, eis que eu farei uma aliança com o homem, que não será mais ali em tábuas, não será mais algo externo, será algo interno, será algo que parte de mim, dentro do homem. E a Bíblia diz em Hebreus 8, 6 o seguinte, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, isto é Jesus, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Ou seja, não é uma promessa vazia, não é uma promessa seca, não é uma promessa que se vai, não é uma promessa transitória, é uma promessa real, é uma promessa viva, é uma promessa que vai além da existência humana, é uma promessa que vai além do seu conhecimento humano. Sabe, tudo aqui é perecível, tudo aqui se acaba, tudo aqui se passa. Eu era criança, fui jovem, fui pré-adolescente, fui jovem, hoje sou adulto. Daqui a uns dias, se Jesus não vier, serei um velho. E serei um velho. E o tempo vai passando. Mas a maior promessa não é nos dada aqui nessa terra. Muito embora você pode sim ser abençoado por Deus aqui na terra. O que muitos também
erram em dizer que prosperidade não é de Deus. E prosperidade, ela é sim. Quando eu falo prosperidade, eu falo de bênçãos financeiras mesmo. Ela é de Deus. Você verá Abraão, ele era muito rico, muito próspero. Você vê todos os patriarcas, eles eram muito prósperos. Ou seja, Deus não é contra a prosperidade. Deus não é contra que você seja próspero de maneira nenhuma. Deus quer que você seja próspero. A questão é o que está no centro da tua vida. É o que está no centro da tua alma. É o que está realmente dentro do teu coração. É o que está como clamor fervoroso dentro de ti, dentro de cada um de nós. E é isso que Deus espera, que nós venhamos honrar com a sua aliança, com a aliança que Ele fez, que não foi uma aliança qualquer, foi uma aliança de sangue, pois Ele verteu o seu sangue ali naquela cruz, nos dando direito à vida eterna. A maior promessa da Bíblia, a maior promessa da palavra de Deus é a salvação, é o arrebatamento, é a maior promessa, e muitos já não estão mais esperando por essa promessa. Muitos já não esperam. O diabo, ele é tão sagaz em enfeitar a mente de muitas pessoas que falham na aliança. Enfeitar a mente dizendo: tu não é um eleito, tu não é um servo de Deus, tu não vai ser salvo. Para quê? Para que você venha invalidar a aliança de Deus. Sabe que a aliança que Deus fez, ela é invalidável. Deus, ele permanece firme eternamente em sua aliança. Basta que você se agarre nesta aliança, que você se segure nesta aliança, que você esteja firme nesta aliança, que você se segure, sabe? E nada, a Bíblia diz, o que te separará do amor de Deus? A fome, a peste, a nudez, nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe, este amor, ele é tão grande, ele é tão profundo, que nada pode nos separar do seu amor, se você crer. Agora, não invalide a aliança que Deus fez com você, pois foi uma aliança de sangue, custou um alto preço, Ele pagou um alto preço, e Ele pagou por você, Ele pagou para que eu e você viéssemos ser beneficiados com esta aliança, com uma aliança que não é perecível, com uma aliança que não se acaba, com uma aliança que ela permuta de geração em geração. Deus, Ele nunca esquecerá das suas alianças. Ele nunca esquecerá das suas alianças. Veja que a aliança que Deus fez com Moisés foi tão grande. Moisés, ele matou um egípcio. Moisés, ele feriu a rocha 2 vezes, quando Deus disse que era para apenas aguardar, ou ferir a rocha apenas uma vez. E ele faz diferente do que Deus mandou. Mas Deus o lembra de Moisés como o homem mais manso e calmo de todo o Egito. Deus, ele sempre se lembrará dos seus pontos positivos, daquilo que Ele colocou em você. Deus, ele não se lembrará da sua falha. Deus, ele não se lembrará do seu pecado se você se arrepender verdadeiramente. A Bíblia diz que Ele joga no mar do esquecimento. E Deus, a Bíblia diz que nem Deus se lembra mais das suas falhas. Nem Deus se lembra mais. Então só há um que pode te acusar e se lembrar das suas falhas, que é Satanás. Deus, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés de um homem mais manso e calmo. Sabe? Quando ele feriu a rocha pela segunda vez, ele não feriu com calma, ele feriu ali com uma certa ira dentro de si. Mas Deus lembra ele por um outro lado, Deus se lembra dele de uma outra forma. Sabe? Deus sempre se lembrará de você. Deus sempre verá em você coisas que muitas das vezes você não vê, coisas que muitas das vezes você olha apenas para o lado negativo. Quem sabe nós estamos em um momento da vida que olhamos apenas para o lado negativo da coisa, que apenas olhamos apenas os flagelos, os fracassos, os erros, as falhas. Sabe, Deus está vendo, Ele não está vendo isso. Se você se arrepende verdadeiramente, se estamos realmente arrependidos, Deus, Ele nunca olhará isso. Então que Deus possa abençoar a todos, no nome do Senhor Jesus, e a graça de Deus, ela é
eterna. Amém? Deus possa abençoar a todos. Vamos fazer uma pequena oração para receber a líder de cântico. Senhor Deus, Pai soberano, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, estabelecer, Pai, a nossa aliança, a tua aliança, Pai, sobre a rocha, Deus. Que não venhamos, Pai querido, olhar, Deus, Pai amado, para aquilo que o Senhor nem o Senhor está olhando, Deus. Mas que o Senhor possa, Pai querido, olhar com misericórdia, Deus, para cada um de nós. Nós te agradecemos, leva-nos em paz para os nossos lares, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.